Na área, saca só. O nome desse anime é Haito Gensou no Gringar. O nome vai estar aqui no comentário fixado, então já dá aquela macetada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Sem delongas, fiquem com o resumo. Valeu! O anime começa mostrando o Haruhiro, nosso protagonista. Ele se encontra em um lugar escuro, sem lembranças de como foi parar ali. Ao escutar a voz de outras pessoas, sai por uma porta e se depara com outros jovens. Todos estão trajando roupas normais, mas por algum motivo tem pessoas com armaduras medievais. Tentando entender o que estava acontecendo, se dirigem até uma estalagem, onde conhecem Brittany, o chefe e anfitrião do posto de esquadrão voluntário. Brittany explica como funciona o mundo desconhecido em que eles se encontram. Ele oferece um saco cheio de moedas como recompensa para aqueles que se juntarem à brigada. Haruhiro, farto desse cenário bizarro, resolve pegar seu celular para chamar as autoridades. No entanto, ele percebe que não sabe o que é um celular. Brittany explica novamente que este mundo é como se fosse um RPG, onde as pessoas procuram missões, matam monstros e vendem seus loots por moedas. E ele enfatiza que eles precisam comprar uma insígnia para provar que são aprendizes. Hanta questiona por que eles precisam comprar a insígnia, mas Brittany esclarece que independente de comprarem ou não, se forem fracos, morrerão. Na manhã do dia seguinte, o rapaz acorda com o som do relógio. Hanta, o rebelde que vimos mais cedo, também está com ele. Um homem surge à porta, avisando os dois que logo o café da manhã estaria pronto. E é nesse momento que temos uma breve apresentação dos personagens. Haruhiro percebe que há uma grande diferença entre os grupos neste mundo, e que eles precisam estar em uma guilda para conseguir trabalho. O homem que estava na porta, Manato, os ajuda a analisar seus potenciais e a se juntarem a diferentes guildas. Haruhiro acaba na guilda dos ladrões e encontra sua mestra, uma ladra com proporções nada discretas. Ainda mais para uma gatuna. Através de um duro treinamento, ela o ensina sobre a profissão dos ladrões, sobre como sua vida irá depender de sua agilidade e furtividade. Manato, que mais tarde se tornaria um sacerdote e também líder do grupo, se deu bem na guilda por ter disposição nata de ajudar os outros, com feitiços de cura, por exemplo. Moguzo, um homem bondoso e corpulento, se tornou o tanque do grupo, nesse mundo chamado de cavaleiro. Yumi se tornou uma caçadora, cuja profissão é famosa pela utilização do arco e flecha. Já Hanta, o palhaço do grupo, se tornou um cavaleiro negro. Não há dúvidas de que, como aventureiros, ainda tem muito que aprender, não sendo capaz de dar cabo de um único Goblin sequer, mesmo sendo as criaturas mais fracas de Gringar. Shihoro, uma maga tímida, se desespera quando a criatura vem atacá-la e não tem tempo de finalizar o seu feitiço. Manato, preocupado com o desempenho dos colegas, lembra a todos que a missão deles não é um simples videogame, mas ao mencionar essa palavra, se dá conta de que não sabe do que está falando. E nosso protagonista nos conta que em muitos momentos eles são pegos falando palavras que soam familiaridade, mas não conseguem se lembrar do significado. De volta ao presente, Yumi avista 4 goblins em um acampamento. Os rapazes concluem que se tiverem trabalho com 1 ou 2, não teriam nenhuma chance contra 4. Nisso Yumi grita, frustrada pelos monstros terem refeições melhores que a deles. E no final do 13º dia em Gringar, ainda não completaram nenhuma missão, e estão com o dinheiro cada vez mais curto. A perspectiva de, em breve, não poder pagar nem mesmo para continuar vivendo sob um teto. Isso traz desolamento a todos. Algum tempo se passa, e os nossos protagonistas ainda estão dormindo nesse mundo com uma lua vermelha, característica única de Gringar. Haruhiro desperta e nota que Manato já está de pé, bebendo algo que eles não poderiam pagar na taberna. Ele então explica que o local é um excelente lugar para obter informações. Os rapazes batem um papo e Manato conta que descobriu um lugar com monstros que eles poderiam dar conta. E antes de voltarem a dormir, Haruhiro reflete sobre a estranha cor vermelha da lua em Gringar, em contraste com a cor da lua em outros lugares. No dia seguinte, os aventureiros avistam um goblin solitário e se preparam para lutar. No entanto, eles não combinam nenhum sinal, e Hanta acaba alertando o inimigo com seus movimentos exagerados. Nosso protagonista decide ir de frente, para não deixar o Goblin escapar, mas a luta é desajeitada. Yumi acerta uma flecha, impossibilitando a fuga do monstro. Haruhiro consegue um corte superficial no punho do inimigo, e a luta esquenta. Hanta acerta um golpe, mas o Goblin começa a gritar, alertando-os de que essa batalha seria mortal, e que só sairia vivo o Goblin ou os aventureiros. O Goblin parte para cima do nosso protagonista, que tenta resistir, mas é atingido por uma espada no ombro e acaba sendo estrangulado pelo monstro. Antes que o Goblin pudesse finalizar, Hanta e Moguzo conseguem matá-lo, e Hanta comenta que para ganhar o Vice, ele deveria dar o último golpe e levar uma parte do monstro para o altar de sua guilda. No entanto, Manato lembra que foi Moguzo quem deu o último golpe, e durante a discussão, o Goblin recupera a consciência e ataca a perna de Hanta. Mas em um ataque de fúria, o Cavaleiro Negro ataca o Goblin de forma muito violenta. A adrenalina claramente havia tomado conta, e quando o inimigo dá seu último suspiro, Hanta começa a chorar, deixando todos em choque, um momento de pânico. Depois da luta, eles vendem os espólios e tiram um dia de descanso.
Durante esse tempo, cada um toma seu próprio tempo, fazendo compras ou apreciando a cidade de Gringar. Chihoro se encanta com um acessório em uma loja e Manato o compra para ela. Moguzo talha madeira e faz uma figura de avião, mostrando que eles não pertencem àquele lugar. Chegando ao final do dia, eles se encontram em uma ponte, e Hanta explica que acumulando os Vices, eles poderiam invocar uma criatura para ajudá-lo em combate. Haruhiro reflete sobre o pouco dinheiro que conseguiram e como gostaria de fazer perguntas a Manato, mas não consegue encontrar as palavras certas. Já se passaram 4 dias sem conseguir dinheiro, e as roupas que ganharam estão começando a se desgastar. Nosso protagonista fica frustrado por não ter dinheiro, nem para comprar até mesmo uma cueca, e promete derrotar um Goblin para conseguir o dinheiro necessário. O grupo se prepara para a batalha na antiga cidade de Darumo, que agora é uma base para Goblins. Eles pretendem enfrentar os Goblins que estão separados na cidade, já que aqueles que andam pelos arredores costumam estar em grupos ou serem fortes demais. Haruhiro encontra um Goblin dormindo e o grupo traça um plano para derrotá-lo. Eles conseguem uma vitória e percebem que juntaram muitos recursos e que dessa vez foi ainda melhor. Manato alerta o grupo para não baixar a guarda, mesmo que hoje tenha sido fácil. E a moral do grupo começa a melhorar, e eles continuam retornando às ruínas em busca de alvos dormindo ou solitários. Com o tempo, mapeiam o lugar e evitam grupos grandes, e áreas não mapeadas. Com alguns abates, começam a pensar como soldados, e as melhorias são notáveis. Suas armas estão afiadas, têm roupas e comida. E então o líder sugere que comecem a aprender novas habilidades. Na hora de dormir, Haruhiro e Manato conversam e agradecem um ao outro pela amizade e liderança. Haruhiro enfatiza que, independente de quem Manato era no outro mundo, ele é um amigo e líder para eles. Esse foi o 23º dia em Gringar, e Haruhiro já se acostumou com a lua vermelha. O dia seguinte começa, com Chihoro e Manato retornando com mantimentos. Eles fazem uma pausa para alimentar os pássaros. A maga fica encantada com a maneira como Manato foi recebido pelos animais, e ele gentilmente perguntou se ela gostaria de alimentá-los também. Aos poucos, a garota começou a interagir melhor com os pássaros. O grupo se reúne e estavam prontos para mais um dia, confiante em suas habilidades e experiência adquirida durante as batalhas anteriores. Hanta, Yumi e Haruhiro mostraram suas habilidades, derrotando seu primeiro adversário com sucesso. Chihoro decidiu aprender habilidades dos Elementais das Sombras, e Manato explica como sua nova habilidade o ajudaria a manter sua posição de tanque de retaguarda. Moguzo, por sua vez, mostrou sua força com sua habilidade, derrotando um terceiro inimigo. Manato fica feliz do grupo ter derrotado 3 Goblins de uma vez, e sugeriu que mudassem a estratégia. Poderiam derrotar 4, ou até mais. A cooperação entre os membros do grupo era o que tornavam capazes de progredir. Já pelo turno da tarde, o grupo saiu confiante em suas vitórias anteriores, sem perceber que estavam sendo encurralados por um grupo de Goblins. Haruhiro correu para salvar Manato, ao avistar uma luz no topo de uma ruína, e acaba sendo atingido por 2 flechas. Manato corre para curar o amigo e o grupo tentou se reposicionar na batalha. Quando estavam prestes a conseguir escapar, um Goblin avistou o grupo e atingiu Manato com uma besta. Apesar da dor, ele insistiu que estava bem e correu com os outros. Ao chegarem a um local seguro, Haruhiro percebeu que Manato não estava nada bem. O garoto ferido tentou se curar, mas nos seus últimos suspiros, pediu que Haruhiro cuidasse do grupo. Eles tentam de todas as formas curar o amigo, mas sem sucesso. Eles correm em direção à guilda dos sacerdotes, mas já era tarde demais. O mestre da guilda informa que eles deveriam providenciar um funeral apropriado para Manato. Caso contrário, ele se tornaria um servo do rei sem vida, graças a uma maldição dentro da barreira. O sacerdote fala que eles tinham 5 dias para se prepararem e que a cremação seria a única alternativa. Nosso protagonista decide que eles pagariam pela cremação, pois Manato, além de ótimo líder e amigo, morreu se sacrificando pelo grupo. Isso seria o mínimo que poderiam fazer para demonstrar sua gratidão. Todos ficaram arrasados. O líder do grupo, Manato, é cremado e suas cinzas jogadas ao vento. O dia seguinte amanhece, com eles permanecendo no local da despedida. Alguns chorando, outros em silêncio. Hanta atinge seu limite. Em vez de ficar na dele, o garoto acaba sendo insensível à dor de seus amigos e leva uma bufetada para aprender. Fazendo Yumi chorar, ele decide ir para uma taverna, e quando Moguzo e nosso protagonista Haruhiro chegam, percebem que é a mesma taverna que Manato costumava frequentar durante a noite. Já cansado e confuso com tudo o que está acontecendo, Hanta expressa sua vontade de desistir, iniciando assim uma discussão acalorada com Haruhiro, que atrai a atenção de todos ao redor. Hanta culpa Haruhiro por fazer Manato usar magia excessivamente, enquanto Haruhiro argumenta que chegaram onde estão porque não tinham escolha. Em pouco tempo, Moguzo se enfurece e grita com os dois, deixando-os assustados, já que nunca tinham visto esse lado do gentil guerreiro. Claramente perdidos, sem saber como prosseguir na ausência de seu líder, eles eventualmente se acalmam e começam a refletir se existe a possibilidade de encontrar outro trabalho.
pelo menos por enquanto, tentam pensar sobre o que farão no futuro. Nesse momento, de forma amigável, um dos jovens que estava com eles quando chegaram em Gringar, chamado Kikawa, aparece visivelmente embriagado, perguntando por Manato, ou melhor, procurando por Manatoshi, uma forma carinhosa de se referir ao sacerdote confiável que ele era. Ao ser informado da situação, o homem se desculpa e começa a divagar sobre sacerdotes serem comumente visador pelo inimigo, já que são o pilar do grupo devido às suas funções de proteção e cura. Eles devem ser protegidos a todo custo. A conversa deixa os meninos ainda mais desanimados, pois eles não conseguiram proteger o seu sacerdote. Vendo-os completamente perdidos, Kikawa os incentiva a levantar a cabeça e seguir em frente, sugerindo que encontrem outro sacerdote para se juntar ao grupo. No entanto, surge a questão: quem se juntaria a um grupo de soldados em treinamento, que nem compraram insígnias ainda? Por sorte, o homem tem a quem indicar, a sacerdotisa Mary, com cabelos longos e azulados. Ela é o completo oposto de Manato. Sua personalidade fria causa desconforto nos demais, já que ela se recusa a se envolver diretamente na batalha e a seguir planos que a coloquem em risco, afirmando com convicção que não irá para a linha de frente, por ser uma sacerdotisa. Além disso, se recusa a curar Hanta, por ser uma ferida superficial que não necessita desperdiçar magia. Com o passar dos dias, os garotos começam a frequentar o bar que estavam evitando e refletem sobre como Manato era o centro do grupo, sendo seu suporte, tanque e estrategista. Também percebem que ao incluir Mary, não consultaram as opiniões das garotas e que a dinâmica de trabalho em equipe estava enfraquecida, com sua meta já fora de vista. Enquanto ainda estão no bar, o grupo de Renji aparece. O arrogante Renji decide oferecer uma moeda de ouro pela morte de um dos rapazes. Indignado, Haruhiro devolve o dinheiro, pois acredita que uma palavra de conforto seria mais valiosa e que Manato ficaria desapontado se eles aceitassem. A atitude pretensiosa de Renji revela mais sobre Haruhiro do que sobre o próprio Renji. Quando Haruhiro aborda o assunto sobre a adição de outro sacerdote com Yumi, ela o faz perceber a realidade. Será que ela era o único que pensava que acima de tudo eles eram amigos? Que eles haviam compartilhado muitas experiências e que Manato nunca teria agido sozinho? A questão não era apenas a adição de outra sacerdotisa ao grupo, mas sim o fato de que eram 5 pessoas que não compartilhavam bem seus sentimentos. No final das contas, o problema era como seguir em frente, como encontrar conforto e, acima de tudo, como lidar com a situação sendo amigos. Em meio a essa conversa, Chihiro avista a dupla e tira suas próprias conclusões sobre o que estavam fazendo. Encabulada, pede desculpas pela interrupção, o que leva a própria Yumi a compreender a interpretação da amiga. E após uma noite em que os laços foram refeitos, a manhã dos heróis começa agitada, com pedidos de desculpas e mal-entendidos. No entanto, é perceptível que as coisas estão mudando e eles prometem tentar melhorar o relacionamento com a Mary. No caminho para uma nova caçada, os aventureiros tentam se aproximar da Mary, mas ela continua fria e relutante em relação aos seus companheiros, mesmo com a Chihiro e a Yumi se esforçando para tentar mudar o clima. Apesar dessa postura rígida, a Mary finalmente decide curar Muguzo após a batalha, já que seu ferimento foi na cabeça. Durante a luta, há uma leve evolução, mas todos, especialmente Haruhiro, têm dificuldade em se comunicar com Mary. E após um longo dia, todos vão para a taverna, e dessa vez, os rapazes decidem incluir Chihiro e Yumi. E ao verem Mary chegando, o grupo percebe que ela os ignora e se sente sozinha. Eles ficam chateados, mas também não a convidaram para se juntar a eles. A relação entre eles realmente parece uma relação de trabalho, onde durante o dia são forçados a interagir, mas nos encontros informais, continuam como estranhos. Sozinho durante a noite, nosso protagonista reflete sobre o papel que Manato queria que ele tivesse agora, papel de líder. Confuso e claramente com muito medo de assumir essa responsabilidade, o garoto se encontra em uma posição delicada, e em seu momento de solidão, ele vê Manato ao seu lado, dizendo que ele seria capaz. Esse estranho encontro mudaria a percepção do nosso protagonista no campo de batalha. O ladrão começa a observar melhor o papel de seus companheiros, e com isso, o trabalho em equipe começa a melhorar. Tendo até uma vez que tentaram convidar Mary para se juntar a eles na taverna, mas ela o recusa. E nosso protagonista se lembra de tê-la visto no dia anterior, conversando com o líder de um clã muito famoso. Decidido a investigar Mary, ele vai perguntar a ele. Quando questionado, o rapaz chama outro membro de seu grupo, que compartilha a história passada de Mary. E o jovem conta que eles eram do mesmo grupo e estavam confiantes, já que em 20 dias já tinham comprado suas insígnias. Ele também menciona que o comportamento de Mary era totalmente diferente na época, onde ela lutava pelo equivalente a 3 pessoas, sempre curando seus companheiros. E um detalhe importante, ela sempre estava sorrindo. Mas aí, a confiança subiu a cabeça do grupo, e quando estavam no 5º andar de uma mina de kobolds, eles encontraram um kobold enorme, que feriu mortalmente 3 membros do grupo. Esse episódio marcou Mary para sempre, pois a partir desse dia, em que não conseguiu curar seus companheiros por não possuir mais magia, a garota nunca mais sorriu. E foi aí que, após o acidente, a Mary e seu companheiro entraram para o grupo em que ele está agora.
mas ela não aguentou continuar no mesmo grupo que seu colega. Quando ela a via, trazia uma lembrança de fracasso como sacerdotisa. Então ela acabou abandonando o grupo e passou a pular de grupos em grupos, sempre sendo rejeitada, provavelmente pelo seu frio comportamento, evidente de alguém carregando o trauma da culpa. O líder do clã aconselha o grupo a nunca esquecer a dor de perder alguém, para que isso os ajude a se manterem firmes diante dos próximos desafios. E seu antigo colega formaliza um pedido, desejando que o novo grupo cuide bem dela, pois não vai conhecer alguém melhor que ela. No dia seguinte, durante a próxima caçada, nosso protagonista vê um Goblin com a adaga que ele deixou cair no dia em que perderam Manato. Yumi o ajuda a se acalmar, e ao retornarem para onde todos estão reunidos, Haruhiro decide contar a história de Manato para Mary. Ele percebeu, antes tarde do que nunca, que hoje não estava sendo ele mesmo. Na verdade, todos estão tensos, devido à conversa que tiveram na noite anterior sobre o passado da Mary. Ela percebeu a mudança de tratamento e atenção no ar, e ao ouvir nosso protagonista chamando para uma conversa, já esperava ser dispensada do grupo. Porém, a atitude de contar a Mary sobre o passado deles a deixa especialmente surpresa. Todos expressam que a consideram uma amiga e pedem desculpas por algumas coisas que fizeram quando se conheceram, especialmente Hanta, que havia feito um escândalo por um arranhão. E assim que chegam à cidade, eles convidam Mary para acompanhá-los na compra de um capacete para Moguzo e talvez jantarem juntos. Ela acaba recusando, mas dessa vez se despede com um tímido até amanhã. Conforme os dias passam, dia após dia, goblins e mais goblins. O grupo passa a ser conhecido como matadores de goblins, mas eles tentam não se importar com o zombamento, já que essa cautela extra garante que nenhum membro do grupo morrerá novamente, e pouco a pouco vão adquirindo novos equipamentos e habilidades, junto da relação com Mary, que vai melhorando à medida que eles se aproximam. Por fim, é chegado o dia em que se vingarão dos goblins responsáveis pela morte de Manato. A batalha se inicia e promete ser a mais importante para os aventureiros. O trabalho em equipe está funcionando. Moguzo assume a linha de frente e eles invadem a fortaleza. Seus esforços são contrastados pela falta de humanidade dos goblins, mas ainda assim, a luta não será fácil, já que esses goblins são mais inteligentes e até entendem como funcionam as habilidades e magia dos humanos. No entanto, os aventureiros estão melhores agora, graças ao seu empenho de caçar diferentes tipos de goblins, e de todos os dias duros que passaram explorando as ruínas de Darumo. Em um ato imprudente, Chihiro avança para atacar o Goblin que está lutando contra Moguzo, e com a ajuda dela, os dois conseguem derrubar o Hobgoblin. O grupo continua avançando para o topo, onde encontra um dos Goblins que havia fugido. Ele já está no fim da linha, o que o faz baixar a guarda por um momento. Nesse breve descuido, Mary é atingida da mesma forma que Manato, mas mesmo sendo sempre cautelosa, consegue afirmar que não foi ferida gravemente, está apenas com bastante dor. Ela pede ajuda com a flecha, enquanto Haruhiro segue para se vingar finalmente do Goblin com a besta. A luta acontece no telhado, e com a adaga roubada, ele desfere o golpe fatal, conseguindo finalmente vingar o amigo. E após a batalha, todos, inclusive Mary, vão até o túmulo de Manato, dar as boas notícias. Pouco tempo atrás, eles não tinham dinheiro nem para comprar as próprias cuecas, mas enfim, conseguiram dinheiro suficiente para todos obterem suas insígnias. O Manato, se pudesse vê-los agora, estaria orgulhoso de sua equipe. E com o restante do dinheiro que o Manato deixou e uma vaquinha onde todos participaram, inclusive Mary, compraram uma insígnia extra, em homenagem ao seu companheiro que caiu em combate. Enquanto eles retornam para casa, Haruhiro acompanha Mary, que agora chama de Haru, um apelido carinhoso. Devido à sua preocupação com o trauma da colega e um deslize na língua, ela acaba descobrindo que Haruhiro já sabia sobre seu passado. Apesar da sua própria magia de cura não ser capaz de regenerar essas feridas emocionais, o ombro amigo que o ladrão tem cedido para Mary parece estar encaminhando para sorrir novamente. Parece até que ele estava para dizer algo importante, antes de ser interrompido pelo relógio, mas por enquanto não vamos saber o que era. Após o sucesso alcançado nas ruínas de Darumo, o grupo decide aproveitar um dia de descanso merecido. No entanto, nosso protagonista sente-se estranho por não estar treinando ou caçando goblins, sem saber exatamente como ocupar seu tempo livre. Curiosamente, Moguzo compartilha do mesmo sentimento e acaba realizando tarefas domésticas, mesmo estando de folga. Enquanto isso, Hanta decide aproveitar o dia para pescar, e durante sua atividade, avista Yumi praticando escalada na pedreira próxima. Já mais tarde, Haruhiro encontra Mary em sua residência para tomarem café, e ao final do dia, todos se dirigem à taverna, onde planejaram se encontrar para discutir os próximos passos do grupo. Chegando lá, eles descobrem que goblins de elite de outra cidade recentemente ocuparam Darumo, provavelmente devido à recente mudança de hierarquia do local, causadas pelos nossos heróis. Haruhiro já estava cogitando mudar em seu local de caça, para evitar encarar na rotina, até porque quando aventureiros ficam confiantes demais, tendem a cometer erros bobos que podem custar caro. Assim surge a ideia de irem à mina de Sirene, para praticar suas habilidades de combate
contra kobolds. Entretanto, Mary tem um ataque de ansiedade e sai correndo para tomar ar fresco, com Haru seguindo-a de perto. Após recuperar-se, Mary percebe que enfrentar a mina pode lhe trazer um sentimento de encerramento, acreditando que precisa confrontar seus medos para superá-los. Todos entrando em acordo sobre a nova expedição, cada um se prepara da melhor forma. Haruhiro decide então ir até a Guilda dos Ladrões em busca de uma nova habilidade. Lá, após pagar 40 moedas de prata, ele aprende Spider, uma habilidade marcial, passando então por um treinamento doído, com sua professora sádica. E após os preparativos, eles partem em direção à mina, determinados a ajudar Mary a enfrentar sua dor, superando seu trauma, enquanto aprimoram suas habilidades, combatendo novos inimigos. Ao entrarem na mina de Sirene, o grupo ostenta as novas habilidades. Yumi aprendeu a atirar lâminas e Hanta, uma magia exclusiva de sua classe, chamada Pavor. Apesar da habilidade prometer infligir medo no alvo, o Cavaleiro Negro fica surpreso quando o Kobold começa a avançar descontroladamente. Com certa facilidade, eles acabam derrotando vários Kobolds. Hanta aproveita para lutear os espólios, enquanto Mary explica que esses são os Kobolds marginalizados, localizados na superfície da mina. Eles eram muito mais fracos e pobres do que os Kobolds normal, que até recém-chegados a Gringar conseguiam derrotar. Portanto, são chamados de kobolds inferiores. Na mina Sirene existem mais de 10 níveis. Do próximo andar em diante, vão enfrentar os kobolds de verdade, e do terceiro nível em diante, surgem kobolds anciões, que são os chefes dos kobolds. Shihoro solta sua nova magia, Ligação das Sombras, para aprisionar os kobolds normais. Haruhiro enxerga uma estranha corrente de luz azul. Ele se recorda de uma conversa que teve com sua professora a respeito dessa habilidade passiva que alguns ladrões possuem. Quando ela surge, ele já está no flow do momento, com seu corpo em movimento, fluido. O golpe sai naturalmente, realizando um acerto crítico. Os kobolds normais também não apresentaram muito desafio, mas Mary garante que o próximo andar em diante as coisas serão diferentes, o que prontifica Haru a sugerir ir embora por hoje. Hanta não aparece nada satisfeito com a decisão. Não é de hoje que ele contraria nosso protagonista. Sua personalidade e valores são totalmente o oposto. Alguns momentos atrás, o garoto até questionou a moralidade do colega ao sugerir matar as criaturas enquanto dormem. O Cavaleiro Negro compartilha a filosofia do seu clã. Seu Vice é uma antítese dos valores morais de todos os outros clãs, mas suas palavras são ignoradas pelo restante do grupo, que continuou avançando. Preocupado com a atitude de Hanta em relação ao grupo e suas próprias dúvidas sobre assumir o papel de líder, Haruhiro decide abordá-lo sobre seus sentimentos em relação ao grupo, para entender melhor seu ponto de vista. Não é como se ele não estivesse cumprindo seu papel na equipe. Cada pessoa é diferente, e Hanta não é uma exceção a essa regra. E apesar de seus defeitos, ele também tem papéis essenciais que cumpre no grupo. No entanto, o encontro não transcorre como Haru esperava. Na verdade, vai muito pior do que ele esperava, pois Hanta mostra-se desinteressado em aprofundar laços com os outros membros do seu grupo. Ele não está exatamente errado, mas ainda assim deixa nosso protagonista extremamente frustrado com sua tentativa de melhorar a dinâmica com o Cavaleiro Negro. De volta à mina, Hanta mantém sua postura teimosa e arrogante, como sempre. Ele quase acerta o Haruhiro em um golpe, e ainda zomba do colega, como se a culpa fosse toda dele de entrar na frente da sua lâmina. Nosso protagonista tenta entender que esse é o jeito de Hanta, mas ainda assim, sente o sangue da sua cabeça ferver. Mary, por sua vez, aprendeu uma magia de luz nova, Condenar. Ela não dá muito dano, mas adormece os músculos dos inimigos, diminuindo sua agilidade. Moguzo também aprende Estocada, uma habilidade que lhe dá mais alcance. Juntos, eles cercam o kobold ancião e conseguem o eliminar sem sofrer ferimentos. Ganharam de Perfect. Já no quarto andar, o grupo se depara com uma fazenda subterrânea. Mary aconselha não atacarem os kobolds, pois neste andar, se não os finalizarem imediatamente, hordas se acumulam, destruindo as chances dos aventureiros voltarem vivos. Infelizmente, Hanta acaba disparando um alarme, alertando não apenas qualquer kobold, mas o antigo nêmesis da sacerdotisa. A pelagem peculiar desse kobold gigante lhe rendeu o apelido de Manchas da Morte. Mary entra em colapso, com um ataque de pânico, e se perde um flashback de seu antigo grupo, até que a voz de nosso protagonista a traz de volta à realidade. O kobold gigante está à caça, porém Mary conhece bem a mina e os guia não para a superfície, mas ainda mais fundo, para o sexto andar na mina, onde encontra um dos templos de Luminares. Esse é um refúgio seguro, onde kobolds raramente se aventuram. Além disso, nesse andar existe uma passagem que leva direto ao quarto andar. Lá, ele encontra o bastão que deixou para trás, e de repente, 3 figuras aparecem. São os membros do grupo que Mary não conseguiu salvar. Os membros haviam sido ressuscitados dos mortos devido à maldição do rei sem vida, e ainda vagueiam pelas minas. Após um reencontro unilateral e hostil por parte dos mortos-vivos, Mary pede ajuda de Haruhiro,
pois pretende lutar na linha de frente dessa vez. Ela aprendeu um feitiço específico para quebrar a maldição e poder descansá-los, aliviando de seu sofrimento. O problema é que a magia tem curto alcance, então é arriscado usá-la. A sacerdotisa avança determinada. Entre eles estão um ladrão, um guerreiro e um mago. Nosso protagonista elabora estratégias para counterar os inimigos, e um a um, Mary vai dando descanso final para os seus antigos companheiros, transformando-o em cinzas. O grupo mal consegue parar para descansar, quando Manchas da Morte interrompe pela parede, forçando o grupo a correr. Eles vão atrás do atalho para os andares superiores, enquanto o kobold desproporcional invoca sua horda para caçá-los. Durante a fuga, algumas vigas se quebram, e Haruhiro se vê em queda livre. Por sorte, Hanta consegue agarrá-lo pelo braço, antes que caísse. Ele é um bom companheiro, sempre foi, só é um pouco diferente, na sua forma de agir e pensar, que pode ser irritante, mas na hora do perigo, sempre ajudou sua equipe. E apesar de ter conseguido resgatar o Haru, os andames finalmente cedem, vítimas dos monstros gigantes. Hanta fica para trás, e encoraja Haruhiro a seguir sem ele, já que é o líder. Quando nosso protagonista chega no quarto andar e informa seus colegas de que Hanta não está vindo, todos olham para ele, aguardando instruções. Ele pede a ajuda de todos para resgatarem o companheiro irritante, honrando seu pacto de não deixar ninguém morrer. Apesar dos perigos, Hanta nasceu com a bunda virada para a lua, então consegue escapar para o andar superior. Escondido entre as criaturas que se assemelham a porcos, o garoto aguenta o fedor e invoca um demônio. Ele pede ajuda para escapar das minas, mas o bicho só fica xingando ele de inseto, dizendo que logo vai morrer ali. No terceiro andar, o grupo se prepara para o resgate. Yumi, que como todos sabem, é quem mais detesta o Hanta, principalmente por ele sempre ferir seus sentimentos a chamando de tábua, diz que estaria apavorada sozinho em um lugar como esse, e começa a chorar, temendo pela vida do seu companheiro chato. No andar abaixo, Hanta acidentalmente alerta toda a fazenda. Felizmente os kobolds não são os únicos que ouvem a comoção, e surpresos pela tenacidade do Cavaleiro Negro, o grupo se aproxima de sua posição, mas o kobold gigante chega a eles, destruindo seu esconderijo. Hanta mal consegue andar, mas escapa por muito pouco, do abraço da morte. Yumi distrai o kobold enquanto ele se reencontra com Haruhiro, emocionado. A arqueira aproveita e utiliza sua última flecha para cegar o olho esquerdo do Manchas da Morte, dando uma brecha para o grupo escapar. De volta ao terceiro andar, Yumi aproveita para zombar do Hanta por estar chorando, uma rara oportunidade. Os dois começam a brigar, o que gera uma bronca da sacerdotisa que estava curando suas feridas. O caminho está livre para voltarem são e salvos, apesar do susto e alguns ferimentos superficiais. Porém, as flechas da Yumi acabaram, e a Mary comenta com Haruhiro no máximo tem magia para mais uma cura. Eles já estão quase saindo da caverna, quando o robô gigante ressurge novamente. Não há chance de lutarem, ele é um berserker que fica mais forte à medida que sofre dano, e correr também não é uma opção, pois seriam rapidamente alcançados. Nosso protagonista age rapidamente e instrui o restante do grupo a correr e a sobreviver, enquanto abraçado no pescoço do bicho, mergulha em um abismo. Quando recobra a consciência, Haruhiro se vê sozinho, consciente de que o restante do grupo partiu em segurança. Seu braço está quebrado e o Manchas da Morte está acordando. Ele se prepara para o seu último confronto, enquanto mentalmente pede para Mary vir quebrar sua maldição também, e em um gesto de bravura, encara a morte nos olhos, enquanto convida o monstro para atacá-lo. Quando tudo parecia perdido, uma luz azul aparece e o tempo desacelera. A corrente de luz guia sua lâmina para o único olho bom da criatura, tornando-o inútil, e o monstro cai no chão, enquanto Haruhiro desmaia. Ao acordar, o ladrão encontra Mary ao seu lado e pergunta se aquilo é o paraíso, a diversão da garota. O restante do grupo está do lado de fora, de bom humor. Nosso protagonista pergunta o que houve com Manchas da Morte, e Hanta refresca sua memória, jogando uma grande sacola com 30 moedas de ouro no chão, a recompensa por abatê-lo. O grupo aproveita a bolada que ganharam para pagar bebidas a todos da taverna e celebrar o abate da fera. Mary, que superou seu trauma, está sorrindo novamente. Kenji aparece para se desculpar, mas é o Haruhiro que pede desculpas pela sua atitude anterior. Em pouco tempo, ele amadureceu bastante. Apesar de demorar, percebeu sua mudança quando vai visitar o túmulo de seu amigo e o parabeniza pelo belo papel como líder do grupo. E o anime termina com o grupo se preparando para outra expedição. E eu também vou de base. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Dá aquela força, valeu? Fiquem com Deus, um abraço e valeu!